A cidade. gente tava aqui pensando, imagina se a gente chegar nos 100 mil inscritos. Caraca, 1 milhão, ficar rico, sabe? Mentira, não dá pra ficar rico, não. Tá, vamos pro vídeo sério agora. Agora vamos sério pro vídeo. Vamos sério, vamos encerrar essa Primeira Guerra Mundial. Fala, galera! Tamo de volta! Tamo de volta para aqui finalmente encerrarmos a nossa série sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? Se vocês olharem aí no canal, está aí as causas da Primeira Guerra Mundial, o estopim do conflito e as fases da guerra. Faltou então eu encerrar a Primeira Guerra Mundial com vocês. Tá? Mas antes disso, ó, já deixa o like aí, se inscreve, que eu sei que vocês têm um monte de janela aberta e acaba esquecendo depois de se inscrever e curtir o vídeo. Tá? Curta e se inscreva para fortalecer o nosso canal. Vamos embora então. O último vídeo, que é sobre as fases da guerra, eu parei na guerra de trincheiras. Vocês perceberam como que foi traumático para o soldado essa guerra de trincheiras. Como que gerou a crise de nacionalismo, que esse soldado lá em 1914 ia por conta própria para a guerra. Já em 1917, 18, final do conflito, ele já está desgastado, sente falta da sua família e começa a se questionar o porquê dele estar nessa guerra. Então, eu costumo dizer que o ano de 1917 eu chamo do ano decisivo para o conflito. Por que que o ano de 1917 é o ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial? Primeiro que já estavam no terceiro ano de batalha, né? Aquela guerra que eu disse para vocês que era para ser breve, uma guerra de semanas, 3 anos, 3 longos anos de batalha, milhares de vidas perdidas. Então o ano de 1917 ele é decisivo não só por isso, mas porque vai ocorrer um certo desequilíbrio para o lado da Tríplice Entente, né, que depois ficou conhecido como os aliados. O lado estou dizendo, Inglaterra e França. O que vai acontecer? Até esse momento do conflito, pode-se dizer que o Império Alemão e os austro-húngaros estavam vencendo a maioria das batalhas, estavam na frente da Tríplice Entente de ingleses, de franceses, a França lutando bravamente para não deixar os alemães invadirem seu território, os ingleses também. Só o que vai acontecer em 1917? Mais precisamente, no dia 6 de abril de 1917, vai haver a entrada de um paizinho que não está na Europa. De quem que eu estou falando? Dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América vai entrar nessa Primeira Guerra Mundial para se firmar como grande potência do globo terrestre. Já que a Inglaterra, mesmo estando no lado que vence a guerra, ela tem grandes prejuízos e vai acabar perdendo o posto de grande potência, com os americanos assumindo. Mas quais são os motivos que fizeram os Estados Unidos entrar na guerra? Um muito conhecido por vocês é a famosa Guerra Submarina dos Alemães. Tá? Veja bem, os americanos não estavam na guerra de forma oficial, mas eles eram muito mais próximos de ingleses e franceses do que propriamente dos alemães. Então eles vendiam alimentos, armas. Num certo momento do conflito eles passaram a falar, pode levar, paga quando puder. O que vai acontecer? A Alemanha avisou, ó, se eu ver navio mercante, tá? Navio mercante, navio de civis, não necessariamente navio militar, eu vou derrubar. E é isso que acontece. Os alemães vão afundar uma embarcação norte-americana cheia de civis, levando a perder a vida centenas de norte-americanos que estavam nessa embarcação. Isso foi motivo suficiente para o presidente americano ir até o Congresso e já declarar guerra aos alemães. Porém, tem um outro motivo também muito famoso, que é o telegrama de Arthur Zimmermann. O que é esse telegrama? Um telegrama enviado por esse alemão, Arthur Zimmermann, para os mexicanos, convocando os mexicanos para entrar em uma possível guerra contra os americanos. Os ingleses vão interceptar esse telegrama e mostrar aqui, ó, tá vendo aqui, americanos? Ó, os alemães estão planejando entrar em uma guerra contra vocês e vão pedir ajuda do México. Tá? Veja bem, então esses são os dois grandes motivos, os motivos mais fortes que vão levar os americanos a entrar na guerra. Então, no dia 6 de abril de 1917, o presidente americano vai até o Congresso e faz uma votação e a maioria esmagadora vota pela entrada norte-americana no conflito. Era o fim desse isolacionismo americano em relação à Europa. Então, os Estados Unidos oficialmente estão na guerra. Tá? Só que o que vai acontecer? Entra um paizinho, vai sair outro. Tá? Em outubro de 1917 vai sair os russos que estavam fazendo a sua famosa Revolução Russa de 1917. Eles vão sair da guerra, vão assinar o chamado Tratado Brest-Litovsk com os alemães e irão se retirar da Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, por um lado, eliminava um problema. Os russos, apesar de não estar tão bem armados assim, eles tinham grande quantidade em seu exército era muito numeroso, então representava
um problema sim para os alemães. Então eles se livram desse problema. Só que, em compensação, entrou os americanos do lado da Tríplice Entente. Agora analisem vocês, entre os americanos nessa guerra, após 3 anos, em um continente que não é o deles, vão entrar frescos, sabe, com gás total. O que isso vai acontecer, galera? Claramente vai haver um desequilíbrio para o lado da Tríplice Entente. A Tríplice Entente vai começar a ganhar as batalhas, tá? Os alemães, o Império Alemão junto com o Império Austro-Húngaro, vão começar a serem derrotados. Até que chegue em novembro de 1918, a Áustria já havia se rendido, tá? Só sobrou a Alemanha. A Alemanha não aguenta mais lutar sozinho contra americanos, ingleses e franceses e irá se render, chegando o fim à Primeira Grande Guerra Mundial. A batalha findou. Só que agora o que nos interessa? Os acordos pós-guerra. Tem o famoso Tratado de Versalhes, que eu sei que vocês já ouviram falar. Só que antes do Tratado de Versalhes teve uma pequena conferência em que o presidente norte-americano pontuou o que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. O que é esses 14 pontos de Wilson? Esse presidente norte-americano, Woodrow Wilson, disse o seguinte: ingleses e franceses com a faca nos dentes, sangue nos olhos de vingar-se da Alemanha, lembrando que tinha um revanchismo muito grande dessas duas potências contra os alemães, querendo afundar os alemães. O presidente norte-americano falou assim: gente, veja bem, não é interessante afundarmos os alemães. Eles são uma grande economia, são um país importante. Se fizermos isso, estamos fazendo uma coisa muito perigosa, tanto economicamente falando, quanto socialmente falando. Gente, esses 14 pontos dele, essa ideia principal não foi aceita por ingleses e franceses. O que vai acontecer? Será feito, então, em 1919, de janeiro a junho de 1919, o famoso Tratado de Versalhes, né? A Conferência de Versalhes, são 6 meses de reunião em que, no fim, será assinado esse tratado, né? Ou melhor, uma determinação. Por quê? Alemães não participam, só participam os países vencedores. E o que ficou determinado no Tratado de Versalhes? A Alemanha foi considerada a única e grande culpada da guerra, que vocês sabem muito bem que é uma mentira. A Alemanha não poderia mais ter exército profissional, deveria ter, no máximo, 100 mil homens de forma voluntária. A Alemanha perdeu todas as suas colônias na África. A Alemanha vai ter que pagar indenização para todos os países vencedores. A Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena, região que ela tinha conquistado lá atrás quando ela se unificou da França. Gente, preciso nem dizer para vocês que a Alemanha se afundou numa crise social, política e econômica sem precedentes. O dinheiro alemão perdeu seu valor total. Foi fundada uma república na Alemanha, a República de Weimar. Os grandes impérios chegam ao fim. A Áustria chegou ao fim, virou Áustria e virou Hungria. A Áustria virou um país minúsculo. O Império Alemão chegou ao fim e foi proclamado uma república. Gente, qual a consequência disso? A consequência disso foi um terreno propício para a ascensão do nazismo e do fascismo. Beleza? Gente, assim encerramos essa nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Quem não assistiu, voltem e assistam os outros vídeos. Beleza? Então fica aí um forte abraço. Curtam, se inscrevam no canal, fortaleçam e até a próxima. Fui!